Olá, eu sou Betânia Guimarães de Brasília. Eu e a Tati Caneles estaremos juntas com o Ministério Mulheres em Oração na leitura do livro A Força de Ser Mulher, da Lisa Bevere. Daremos início hoje ao capítulo 2, áudio 5. Vamos lá? Mas e se eu não gosto das mulheres? Era isso que eu costumava dizer. Mas a verdade é que hoje eu adoro as mulheres. Como você pode imaginar, houve uma época em que eu não me relacionava muito bem com elas, porque além de não gostar das mulheres, lamentava o fato de ser uma também. Portanto, não me surpreendia o sentimento antifeminino que via nas minhas companheiras. Aliás, era um consenso entre nós. Ouvia e via esse sentimento ser externalizado de uma forma ou de outra por mulheres de todas as idades, em todos os segmentos. E por conta disso, sempre que viajo para dar palestras, trabalho esta emoção como uma excelente maneira de estabelecer um primeiro contato. Começo minha participação dizendo coisas do tipo: quantas de vocês aqui não têm certeza se gostam de mulheres? Honestamente, acho que sou mais masculina do que feminina. Gosto muito mais de homens do que mulheres. Os homens falam o que pensam e pensam o que falam. Com as mulheres nunca se sabe ao certo. Eu me relaciono melhor com os homens. Relacionar-se com mulheres requer muita energia. As mulheres são umas faladeiras. Dizem uma coisa na sua frente e outra pelas costas. Tenho a plena certeza de que já expressei todos esses sentimentos e frustrações em público ou em outras situações particulares. Mas ainda me assusto um pouco quando realmente paro e penso nessa questão. Vamos então abordar o assunto sob uma ótica um pouco diferente. Por exemplo, não consigo sequer imaginar um grupo de homens que seja simpático a um colega que declara abertamente seu desdém pela população masculina. Vejam só se um irmão negro seria capaz de levantar e anunciar à sua comunidade: pois é, pessoal, vocês querem saber? Eu realmente não gosto de negros. Isso não cairia nada bem. Agora vamos estender isso a qualquer grupo de pessoas, italianos, árabes, crianças, etc. E você verá como esse discurso soa estranho da mesma forma. Viu como não dá certo? Isto é, exceto quando se trata das mulheres. Porque a maioria das mulheres concorda com essa antipatia e frustração com a raça feminina. Eu já vi até mesmo mulheres comemorando: você não gosta de mulheres? Que bom, eu também não. Como se isso fizesse com que nos sentíssemos seguras por estarmos rodeadas de mulheres que não gostam de outras mulheres. É claro que normalmente apreciamos as companhias que formam o nosso círculo feminino de amizades, mas temos dificuldades com o conceito das mulheres em geral. Enquanto o bate-papo continua, permanecemos firmes e leais, declarando ao redor da mesa o nosso jeito masculino de abordar a vida e os relacionamentos. As mulheres são tão emotivas, elas são um bando de choronas. Elas são tão estáveis, não se pode confiar nelas. Tenho dito repetidas vezes que é melhor conversar com um grupo de homens do que falar de futilidades com um bando de mulheres. É trágico, mas esta constatação é frequentemente a que mais se aproxima da verdade. O que há de errado com as mulheres? Acho que esta epidemia de sentimento antifeminino precisa de uma explicação mais criteriosa, e talvez seja melhor começar respondendo a pergunta: por que mulheres não gostam de mulheres? O que leva uma parcela tão grande da população feminina a não gostar da sua própria classe? Tenho visto isso com essa postura por todos os lugares onde passo, e a reação é sempre enorme. Creio que, infelizmente, muitas de nós não foram ensinadas a apreciar o que somos, mulheres. E por isso cabe aqui uma questão. É mesmo tão surpreendente assim o fato de termos nos distanciado do papel original, se na verdade nunca tivemos um perfeito entendimento sobre o que significa ser mulher? Portanto, se desejarmos uma reviravolta, esta falta de consciência quanto aos valores femininos terá de ser confrontada em quase todas as esferas da vida. Deus está despertando a individualidade feminina para nos levar a uma nova consciência daquilo que podemos nos tornar como filhas, esposas, mães, irmãs, líderes e amigas. As mulheres possuem contribuições significativas para dar em suas esferas de influência, mas isso jamais será plenamente percebido enquanto perdurar essa antipatia latente pelo próprio gênero. Lembro-me claramente de um fato que aconteceu logo após meu noivado com John. Estávamos sentados no parque conversando sobre o futuro e sobre a nossa nova vida juntos, quando de súbito entrei em colapso.
De repente, uma constatação despencou sobre mim. Sou mulher. A iminente realização do nosso casamento tornou a situação evidente. Eu estaria assumindo o papel feminino pelo resto da vida. John estava muito feliz, só imaginando o futuro que estava diante dos seus olhos, mas foi só ele falar que comecei a entrar em pânico. E assim, antes mesmo que pudesse perceber o que estava fazendo, confessei, odeio ser mulher. John ficou perplexo. O que a sua futura esposa estava dizendo? Então, em meio a lágrimas, meu constrangimento diante da frustração, comecei a desabafar como é terrível e limitado ser mulher. Tinha medo de, ao concordar com o casamento, perder o controle da minha vida, assinando um contrato que custava bem mais do que eu havia negociado. Foram quase 15 minutos expondo meus pensamentos. E aí foi a vez de John ficar com medo. Mas graças a Deus estávamos no bairro de um casal cristão, amigo. Eles eram como pais para o John. Por isso, ele achou que talvez fosse uma boa ideia passarmos na casa deles para que eu pudesse conversar com a esposa. John estava tentando fazer o melhor, mas uma vez exaltada, não era uma tarefa fácil de me consolar. Aquela senhora nos recebeu calorosamente e nos convidou para entrar. E eu fui direto ao banheiro tentar me recompor. Enquanto estava fora da sala, John achou necessário explicar o porquê da minha aparência amassada e a cara de choro. Lisa acaba de me dizer que gostaria de ser homem e que odeia ser mulher, disse ele sem saber qual seria a reação da senhora. A sábia mulher balançou a cabeça afirmativamente, deixando os comentários para quando eu retornasse. Quanto a mim, cheguei mansinha. O que ela poderia achar do meu escândalo infantil? Será que teria dito a John para não se casar comigo? Quase imediatamente ela dissipou todos os meus temores, aproximou-se de mim, olhou-me nos olhos e disse apenas: eu compreendo. Respirei fundo e me recompus. Pela primeira vez, parecia suficiente ser compreendida por outra mulher mais velha e mais sábia. Portanto, talvez seja uma afirmação mais precisa dizer que a questão não é simplesmente não gostamos das mulheres. Na verdade, não gostamos da imagem que as mulheres criaram de si mesmas ou se acostumaram a representar. Em outras ocasiões, tenho que me perguntar se não falta algo essencial, se não perdemos alguma coisa pelo caminho. Sim, lamentamos ter perdido a imagem da mulher que não mais representamos. Talvez não gostemos das limitações ou fraquezas associadas ao sexo feminino. Dê uma olhada no modo como a mídia explora as mulheres e ao mesmo tempo desonra os homens. Clamamos por igualdade e depois nos permitimos ser rebaixadas a meros objetos sexuais. Por alguma razão parece que nos perdemos e agora muitas de nós estão tentando encontrar desesperadamente algumas dessas verdades, uma ação que no jogo da vida está um pouco atrasada. Por isso sinto que é imperativo que retomemos nosso rumo antes que seja tarde demais. Visão para nos inspirar. Não sei dizer quantas vezes fui procurada por jovens mulheres com perguntas de todos os tipos, algumas bem sugestivas, outras inquisitivas. Por que é bom ser mulher? Qual o nosso valor? Qual o nosso papel? Que posso fazer? Como posso fazer? O que Deus tem a dizer sobre nossa expressão feminina? Será que a minha vida pode realmente ter sentido se não houver relacionamento com um homem? Sinto o chamado de Deus, mas não consigo discernir seu efeito e eficácia sobre uma mulher. Sabe me dizer como posso me tornar a mulher para esse chamado? Para que você possa revisar e avaliar seu destino feminino com sucesso, e ele é realmente poderoso. Permita-me lhe oferecer perspectiva e desejo. Imagine, se puder, uma cidade magnífica. Não é um lugar comum, pois ela surge apenas ao amanhecer, onde a terra encontra o céu, como se brotasse com um sol nascente. Você vê a imagem, o seu contorno é como um brilho incandescente a cada manhã. É tão real, tão verdadeira, que você sente como se pudesse arrancá-la do horizonte e segurá-la em suas mãos, até que de repente ela se vai. Pois quando o sol se põe, esta cidade mística desaparece de vista. Você ouviu dizer que, embora a cidade seja real, está distante. Seus habitantes são bem diferentes de nós, pois são todos fortes, belos, bons e sábios. A cultura da cidade e seus costumes são completamente estranhos aos seus. Os portões estão sempre abertos. E, segundo a lenda, o que
Os que entram na cidade raramente querem partir. O reino oferece presente a todos os que procuram. Suas fronteiras espaçosas nunca são totalmente preenchidas. Há lugar para todos, mas nem todos abrem espaço para esta cidade. Infelizmente, a maioria de nós não está disposta a trilhar esta jornada para uma terra que só pode ser vista nas manhãs de sol, até porque os que fazem a jornada até seus domínios raramente retornam. Todos os dias seus pensamentos se voltam para a cidade, mas há outras atividades e coisas que competem pela sua atenção. Os pensamentos e as preocupações de vida tumultuam a sua mente, distraindo a sua atenção com muita eficiência. Mensagens conflitantes lutam contra a beleza pura da cidade, mas quando você se aquieta, sente uma atração irresistível como se estivesse sendo convocada. Às vezes você acorda e ouve um sussurro. Escuta o seu nome, mas ele soa diferente. Parece cheio de vida. É como se aqui, neste momento, apenas uma pequena parte da sua identidade fosse conhecida. Mas naquela cidade você é uma pessoa completa. Alguns podem pensar que estou descrevendo o céu, mas não estou. Falo de abraçarmos agora as promessas e a verdade de um reino vindouro. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Acredito que, se não apenas ouvirmos a verdade do reino dos céus, mas vivermos com paixão, veremos uma parte de nosso poder e beleza serem restaurados. Esta cidade fala de maneira como as coisas deveriam ser, mas não são. Ela representa uma cultura onde todos possuem valor e honra. É a diferença entre um céu sublime e a nossa atual morada, a terra. Uma amplitude que aponta para o nosso futuro e anseio. Por isso acredito que é preciso ter visão, porque a visão é uma poderosa ferramenta que nos ajuda a despertar para o futuro. Não havendo visão, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Sim, a visão tem o poder de nos inspirar e nos lembrar que fomos modeladas para outro lugar e tempo. Lá, tudo o que há de errado será endireitado e descobriremos que afinal somos maravilhosas. Esta é a nossa esperança. Mas, e o agora?